Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida, que nesse trimestre tem como tema os 10 mandamentos para os dias atuais. E chegamos na lição número 7, cujo título é Estancando o Sangue, o 7º mandamento, que tem como texto bíblico Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz assim: não matarás. Vamos à lição? Cerca de 60 pessoas são assassinadas a cada hora. Isso dados da Organização Mundial da Saúde. No entanto, o 6º mandamento nos deixa bem claro: matar contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado, além de ser crime previsto em lei, na Lei 2.848 do Código Penal, com pena prevista em 6 meses a 20 anos de prisão. Norman Geisler, no seu livro Ética Cristã Alternativas Contemporâneas, diz o seguinte sobre o assassinato: é por causa do valor intrínseco das pessoas que o assassinato é errado, e é porque o assassinato é um grave delito contra o valor intrínseco da outra pessoa e da pessoa de Deus que o ser humano reflete. É por isso que a penalidade é tão grande. Norman Geisler, Ética Cristã, Alternativas Contemporâneas. Com o passar do tempo, o mundo fica cada vez mais violento e a morte, o assassinato, torna-se cada vez uma coisa mais banal. Por que será que Jesus não apenas nos alertou sobre este mandamento, mas ele o potencializou? Diz assim o Senhor Jesus: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Mateus 5, 21 a 22. O que Jesus quer nos dizer? Por que motivo o Senhor nos fez entender o real objetivo do 6º mandamento? Por que será que ele o potencializou? Por que a sociedade atual descumpre tanto este mandamento? Por que será que mata-se tanto e com tanta facilidade? Por que ainda se mata tanto? As respostas a seguir são as interpretações mais prováveis e, uma vez compreendidas, podem servir de estanque para essa hemorragia de violência. Número 1. O pecado como causa principal. O autor do texto da revista inicia dizendo que a morte não é um castigo de Deus, mas sim uma consequência do pecado. Graças à bondade do Senhor, tal salário não é pago antecipadamente. Romanos 6, 23. As primeiras mortes acontecem no Éden. Adão e Eva não morrem instantaneamente devido ao seu pecado, mas a morte se alastrou por toda a raça humana. Portanto, todo pecador terá que morrer, seja naturalmente, ou por doença, assassinato, ou até, infelizmente, por suicídio. O pecado condenou a humanidade à morte. Gênesis 9, versículo 6. Todavia, nunca podemos nos esquecer que o dom da vida e a sentença da morte pertencem a Deus. Quando Caim assassinou seu irmão, lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 16, e se arrepende, percebendo da gravidade do seu ato, Deus o livra da morte, Deus o perdoa. Ninguém tem o direito de matar. Isso está lá em Gênesis 4, versículo 15. Ninguém tem o direito de matar. Essa afirmação nos leva a alguns questionamentos. E a pena de morte? E a eutanásia? E o suicídio? E o aborto? Como enfrentar essas questões? Como responder a essas questões contemporâneas, essas questões da nossa atualidade? Ninguém tem o direito de matar, mas e a pena de morte? Como fica a eutanásia, o aborto e o suicídio? Aonde se encaixam essas questões que fazem parte da realidade do mundo atual?
Para responder essas questões difíceis que envolvem ética, valores morais, deveres morais, valores absolutos, bioética, etc., pesquisei no livro do teólogo Norman Geisler, Ética Cristã, Opções Contemporâneas. E é ele que vai nos ajudar a fazer o nosso arcabouço da nossa lição, juntamente com a palavra de Deus, para que a gente possa então construir o conhecimento, para caminhar aí nessa lição que diz estancando o sangue. Vamos lá. Pena de morte. Fora dos crimes capitais, ou atividades que de certo levariam à morte dos homens inocentes, o Estado não tem nenhum direito divino de exercer a pena de morte. É uma responsabilidade séria para um governo carregar a espada, e deve tomar muito cuidado para não fazê-lo em vão. Norman Geisler, Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, página 183. Suicídio e eutanásia. Há casos de suicídio assistidos na Bíblia, e não era aprovado por Deus. O escudeiro de Abimeleque correspondeu ao pedido do seu senhor, mortalmente ferido no sentido de matá-lo. Mas o ato não foi aprovado pela Escritura, mas sim apenas registrado ali, como sendo a maneira vaidosa segundo a qual Abimeleque desejava morrer, a fim de que não fosse dito, uma mulher o matou. Juízes 9, versículo 54. O escudeiro do rei Saul recusou o pedido do seu senhor, ferido no sentido de matá-lo, porque temia muito. 1 Samuel 31, versículo 4. Norman Geisler, Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, página 183, nota de rodapé. Então, concluindo esse tópico, o pecado como causa principal, portanto, todo pecador terá que morrer, seja naturalmente, ou por doenças, assassinado, ou até por suicídio. O pecado condenou a humanidade à morte. Gênesis 9, versículo 6. A morte é causada primariamente pelo pecado. O assassinato também é causado pelo pecado, que deteriorou a raça humana, fazendo com que banalizasse a vida do próximo, sendo assim veementemente reprovado por Deus. Número 2. É necessário diferenciar matar para assassinar. Quem derramar sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, diz a palavra do Senhor. Porque o Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, versículo 6. Jesus alertou a Pedro: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Mateus 26, 52. Mas isso levanta uma questão importante. Davi matou Golias, ameaça viva do seu povo. Se Deus é bom, por que houveram momentos, principalmente no Antigo Testamento, em que Deus mandou matar? Será que você seria capaz de responder essa pergunta? Por que Deus mandou matar? Para responder essa pergunta, eu indico o livro Quando Deus Mandou Matar, de Stanley Goodwin, editora Vida, e também eu trouxe um vídeo do teólogo Esdras Savioli, do canal Vai na Bíblia, para nos ajudar a responder essa pergunta. Se matar é errado, por que Deus mandou matar? Vamos ver? Se Deus é bom, por que ordenou o extermínio de nações inteiras, incluindo homens, mulheres, crianças e até animais? Para responder essa pergunta, precisamos falar um pouco sobre valores morais e deveres morais. Valor moral diz respeito ao mérito de uma ação, se ela é boa ou má. Já um dever moral diz respeito à nossa obrigação, o que devemos fazer. Deveres morais devem ter como base os valores morais. Mas identificar se um valor moral é bom ou mau nem sempre é tão simples quanto parece. Depende muito do contexto. Por exemplo, imagine que um avião foi sequestrado e tem como alvo um prédio com 1000 pessoas. E você é o comandante responsável pela decisão de derrubar ou não esse avião. O que você faria? Mataria cerca de 100 pessoas para evitar a morte de outros 1000? Ou permitiria a morte de todos, incluindo os passageiros do avião? Apesar de parecer óbvio qual seria a atitude correta, a decisão resultará na morte de pessoas, o que dificulta enxergar essa ação como um valor moral bom.
mas o contexto, que envolve preservar a grande maioria das pessoas, caracteriza essa ação como um dever moral. A ordem de Deus para o extermínio de nações inteiras segue o mesmo princípio. Se considerarmos que o pecado é como um vírus que gera a morte, podemos compreender perfeitamente a ação preventiva de Deus. Os povos dessas nações cometiam todo o tipo de depravação que podemos imaginar. Pais praticavam sexo com seus filhos, irmãos com irmãos, havia orgias entre familiares, adultérios, estupros coletivos, pedofilia, zoofilia, tudo de forma generalizada. Além de perversos, esses povos também eram extremamente idólatras, ao ponto de queimarem vivos seus próprios filhos em sacrifício aos demônios. A ordem de Deus tinha como objetivo evitar que o seu povo, chamado para viver longe do pecado, fosse contaminado pelas práticas desses povos. Qualquer sobrevivente seria um risco para toda a nação. Homens e mulheres poderiam influenciar suas práticas religiosas e sexuais, crianças poupadas poderiam vingar seus pais no futuro, e os animais poderiam profanar o culto a Deus, pois eram utilizados em práticas sexuais e rituais pagãos. A prova que isso poderia acontecer foi o fato de que realmente aconteceu. O povo não foi totalmente obediente a Deus e decidiu poupar algumas pessoas. Com o tempo, os remanescentes contaminaram o povo de Deus com suas práticas, se multiplicaram e oprimiram a nação de Israel. Como consequência, a nação foi se afastando dos caminhos de Deus, aos passos que os povos ao redor se multiplicavam. Séculos mais tarde, toda a nação foi destruída. Com toda certeza, os povos exterminados tiveram a oportunidade de abandonar suas práticas, como de fato alguns fizeram e foram poupados. Porém, a grande maioria decidiu pelo pecado, ou seja, decidiu pela própria morte. Número 3. Não há exceções no sexto mandamento. Nesse tópico, o autor basicamente irá abordar sobre o aborto e as questões bíblicas sobre ele. Não existe nenhuma exceção. O sexto mandamento inaugura uma proibição absoluta: não matarás. Contudo, será que há, por exemplo, exceções para o aborto ou a eutanásia? Vamos ao texto da revista. O aborto é a descontinuação da gravidez, com ou sem a expulsão do bebê, que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o bebê que está no ventre materno se torna um ser vivo ainda no ventre materno. Os textos são os seguintes: Jeremias 1, versículo 5, Salmo 139, 13 a 16, Isaías 49, 1. Vamos ver? Jeremias 1, 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Salmo 139, 13 a 16. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Ainda Isaías 49, 1. Ouvi-me, ilhas, escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Alguns segmentos da sociedade moderna insistem em afirmar que no sexto mandamento há exceções para o aborto. Eles usam os seguintes argumentos. Vejamos aí. A mulher tem direito sobre o seu corpo. Sim, mas o bebê não é uma extensão do seu corpo, mas um ser vivo que nele habita. Segundo argumento, a não autorização do aborto faz com que muitas mulheres recorram a clínicas clandestinas para fazerem um aborto, acarretando problemas graves de saúde. Sim, mas um erro não justifica o outro. Clínicas clandestinas são casos de polícia. Terceiro argumento, as mulheres pobres são forçadas a darem à luz aos seus filhos, por não ter acesso às clínicas clandestinas.
Existem métodos contraceptivos e campanhas do Ministério da Saúde que doam anticoncepcionais e alertam contra a má utilização destes métodos. Portanto, realizar aborto ou ajudar alguém a realizá-lo é homicídio. Da mesma forma para a eutanásia, que é a conduta de retirar a vida de alguém em estado terminal, beirando a morte, ou que esteja sujeito a dores intoleráveis e sofrimentos físicos. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio, diz o Senhor. Êxodo 23, versículo 7. A vida pertence a Deus. Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém através de assassinato ou de qualquer outro meio é usurpar a autoridade do Criador. Nossa função como imagem e semelhança de Deus não é assassinar, mas sim a preservação da vida. E o autor do texto da revista termina a lição fazendo a seguinte pergunta: como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? Criando leis mais severas ou anunciando a paz que excede todo entendimento? A resposta é anunciando a paz que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Tenham todos um excelente domingo, fiquem na presença do Senhor e até a próxima.